Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. E abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, do versículo 28. Glória a Jesus. Atos capítulo 10, versículo 28. Glória a Jesus. Já é 8h22. Meu Deus. Meu Jesus. Eu pensava que ainda era 7 horas, irmão. Estava tão bom. Amém, queridos? Atos capítulo 10, versículo 28. Quem achou, diga amém. Eita glória. Diz assim a palavra do Senhor. Escute com atenção. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Vou repetir. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou, repita comigo, que a nenhum, mais bonito, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Glória a Jesus. Pai querido e maravilhoso, eis aqui a tua palavra, que não voltará vazia, mas fará a sua poderosa vontade. Nosso coração, Senhor, anseia a tua palavra, e com certeza sairemos daqui alimentados, pois o Senhor falará conosco dentro da tua palavra, e você que crê, diga amém. Então sente glorificando só o nome do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz que tem um rapaz ali bonito. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tem a Rutiele, Gabriel, que Deus recompense cada vez mais. Glória a Jesus. Depois tem que repartir pipoca, em nome de Jesus. Queridos, hoje é culto de gratidão, né? Culto de agradecimento a Deus pelos aniversariantes do mês. Graças a Deus, Ele tem permitido mais um ano de vida para cada um dos irmãos. E o nome do Senhor tem sido glorificado. E o nosso pastor pregou muito sobre gratidão. Teve 2 mensagens dele que foram sobre gratidão. E a última mensagem que ele pregou aqui foi sobre o agradecimento a Deus. E eu fico muito feliz por isso, porque Davi disse o seguinte: eu deito, eu durmo, eu só me levanto, porque é Deus quem me sustenta. Então que fique claro que a igreja de Jesus precisa ser grato por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Queridos, já que hoje é culto de gratidão, eu quero falar de uma gratidão que às vezes o ser humano esquece. E você sabe o que é a gratidão que às vezes nós que servimos a Deus esquecemos e não damos valor? É a gratidão pela nossa salvação. É a gratidão pela nossa salvação. Porque se o mundo soubesse o que Deus fez por nós, muita gente estava dentro da igreja hoje, muita gente estava dando glória, reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. E eu quero falar hoje, querido, é a gratidão pela nossa salvação. Atos capítulo 10, versículo 28, aonde a gente leu, que é muito lindo esse texto, aonde Deus fala para Pedro: Pedro, não considere comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. Amados e queridos irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Deus entregou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, que nele acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, se acreditar nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas vem cá comigo, você que é um leitor da Bíblia Sagrada. Existe um povo eleito
na Bíblia a respeito de salvação. Quem é esse povo, queridos? O povo que foi eleito por Deus. Quem? Os Deus. O povo judeu foi eleito pelo Senhor. O povo seu, ele considerava o povo como se fosse a menina dos seus olhos. E se você for observar do livro de Gênesis, nós veremos o cuidado e o zelo que Deus tem pelo povo de Israel. E se formos olhar a Bíblia Sagrada, você lembra quando Jesus chega no poço e lá ele encontra uma mulher samaritana? Ele diz para a mulher assim: mulher, nós adoramos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos. Vocês adoram aquilo que vocês não sabem. Os deuses que vocês adoram são deuses estranhos. Ele diz mais: a salvação vem dos judeus. Olha a bênção, olha a graça, olha o amor de Deus pelo povo judeu, um povo eleito e escolhido por ele para herdar a salvação. Mas vem cá comigo, observe no Novo Testamento. Diz a Bíblia que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não quiseram, não aceitaram. E todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder, deu a autoridade de ser chamado filho. Eita, isso aí é muito forte, querido. Observe que ele veio para aquilo que era dele, mas aqueles que eram dele não aceitaram o plano da salvação. Aleluia. Mas todo aquele que nele crê, Deus deu a graça e a misericórdia de ser chamado filho dele, filho de Deus. Olha o privilégio que nós temos hoje, querido, de ser chamado filho de Deus. Eu acho interessante quando a irmã Maria fala que Deus tem feito muita coisa por nós. E se nós somos atentados na palavra do Senhor, o que nós fizemos ainda é pouco. Nós, gentios significa não judeus, que não pertence ao judaísmo. Nós somos gentios, não pertencemos ao judaísmo. Então gentil é o não judeu. Queridos, nós como gentios não tínhamos o direito de ser chamado filho, mas quando Israel não aceitou, nós o que nós fizemos? Eita, nós aproveitemos a oportunidade, queridos. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é aquela oportunidade ímpar na sua vida que você não pode deixar passar? Foi essa oportunidade que nós achamos em Cristo, a vida eterna. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, tem histórias na Bíblia que são muito lindas, muito lindas, muito lindas. E uma história da Bíblia é a história da mulher Sirofenícia, a mulher cananeia. Se você for olhar essa história, é algo tremendo ali dentro daqueles versículos. Observe que Jesus vai passando por uma cidade. Quando ele vai andando no meio do caminho, entra numa casa e vê uma mulher aos berros e aos gritos atrás de Jesus. Diz: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. E essa mulher não era judia. Ela era uma gentia que não pertencia ao povo judeu. Ela vem aos berros gritando: Senhor, tem compaixão de mim, me socorre, Senhor, me socorre. Olha o desespero dela, porque ela tinha uma filha. E essa filha estava endemoniada dentro da casa dela. Quando ela soube que Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu algo diferente na vida dele. Além de achar que ele tinha o poder, além de ter a certeza que ele tinha o poder de curar a filha, porque ela sabia quem estava diante dela, ela sabia. Os discípulos falaram assim: mestre, despede essa mulher, mestre, essa mulher vem gritando atrás da gente, despede ela, mestre. Ele diz: epa, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim buscar quem estava perdido no meio de Israel. E a mulher perreia. E olha para ela e fala assim: mulher, tu acha digno, mulher, eu tirar da mesa e dar para os cachorrinhos a comida? Tu acha digno, mulher, eu fazer isso? Observe que ele cita uma palavra cachorrinho. E uns falam assim: olha, Jesus ofendeu a mulher. Não. Em um contexto cultural daquele tempo,
Os judeus tinham o costume de chamar os gentios de cães. Por quê? Cães é uma coisa imunda para eles. E o que acontece é que para eles, os judeus, os gentios eram o quê? Pessoas desprezíveis e sem valor. Olha só como os judeus tratavam os gentios. Para os judeus, os gentios não tinham. Observe que tinha casa que Jesus entrava nos evangelhos. O povo olhava para Jesus e falava assim: esse homem santo, comendo na mesa de pecadores, comendo com eles, entrando na casa deles. Esse aí não é o Messias, não. Porque o Messias que eu conheço que virá, ele não pode nem se assentar com aquele que é pecador. Olha só a visão que eles tinham do povo gentil. Se os judeus chamavam os gentios de cães, olha a maneira que Jesus fala de maneira carinhosa com aquela mulher. Mulher, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Jesus travou na hora, olhou para ele e falou assim: Eita, Jesus, é bom. mulher, tu é diferente, porque o meu povo não tem essa fé que tu tens. Irmãos, essa mulher representa a gente. Representa nós, os gentios, que quando olharam para Jesus, viram em Jesus a solução para a sua salvação e para a sua vida. Aleluia! Aleluia. Já que os judeus não quiseram, dá licença, Senhor, nem que seja um pouquinho. Me dá um pouquinho, que esse pouquinho é capaz de alimentar a minha alma e trazer cura para a minha vida. Meu Deus do céu. E a partir daquele dia a mulher voltou para casa com a fé lá em cima e com a cura da sua filha. Aleluia, Deus. Evangelista, isso aí foi pouco, para mim isso aí foi pouco. Deixa eu te apresentar outro. Um centurião tinha um servo doente na sua casa, paralítico, e era gentil também, não pertencia ao povo de Israel. Ele viu o servo dele doente, quase a ponto de morrer. Ele disse: agora o que é que eu faço? Fiquei sabendo que tem um que cura, que faz milagre. Ele pega a mão do servo dele atrás de Jesus. O servo dele fala assim: ó, tem um homem ali que ele quer que tu vá na casa dele lá, porque o servo dele está doente. Sabe o que Jesus fez? O cara não era judeu, mas ele foi na casa dele. Antes de chegar na casa, o centurião disse assim: diga para ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Escute isso daqui. O centurião, que não era judeu, disse assim: manda ele parar um pouco longe, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Olha a fé daquele homem. Ele disse assim: eu também sou homem de autoridade. Quando eu mando alguém fazer, alguém faz. E olha o que aquele homem disse. Diz para ele: só uma palavra é o suficiente para que aconteça o milagre. Aleluia. Diga para ele que só uma palavra é o suficiente para o meu servo ser curado. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou Israel ter uma fé dessa? Diga para ele que só uma palavra é suficiente. Aleluia, Deus. E sabe o que Jesus disse? Ele diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 3 assim: eu não digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos, para que foi oferecido o reino, não herdarão essa parte, porque não deram ouvido à palavra e não creram em Jesus como o Salvador de sua vida. Glória a Deus. Irmão, eu imagino, eu já fico pensando, quando nós chegarmos no céu, Aleluia, Deus. e muitos daqueles que não creram em Cristo não entrarem lá, mas os gentios aproveitaram o que? E creram em Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E para entrar na história aqui, que é interessante, em Atos capítulo 10, nós vamos continuar, para não custar muito, fala da história de um homem, Cornélio. Você já ouviu falar da história do Cornélio? É interessante a história do Cornélio. Eu digo para você ler Atos capítulo 10.
Na Cesareia tinha um homem, Cornélio, ele era centurião. Ele era responsável por 100 soldados. Ele cuidava de 100. O homem era importante. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa, não. Ele cuidava de 100 soldados lá em Roma. E diz a Bíblia que ele era um homem de oração. De oração e homem de coração bom. Diz a Bíblia que ele dava esmola. Ele gostava de ajudar o povo. Diz a Bíblia que ele continuo orava a Deus. Olha como o homem era bacana, o homem era gente boa. O homem gostava de fazer obra, gostava de conversar com Deus. Até que um dia, esse gentil Cornélio, um anjo se apresentou para ele e disse assim: Cornélio, a tua esmola foi vista diante de Deus. A oração foi ouvida. Mas tu precisa ouvir algumas coisas mais. Cornélio, envia os teus servos lá em Jope e traz um homem por nome de Pedro. Lá Pedro vai falar umas coisinhas para ti, Cornélio. Ele vai, manda chamar a Pedro. E Pedro também é nome de oração que nem Cornélio. E diz a Bíblia que a hora sexta, às 12 horas da tarde, Pedro estava orando. Quando ele acaba de orar, dá uma fome nele, que todo crente é bom de... O crente é bom de comida, graças a Deus. Já estou vendo até... Pedro, esperando a comida, acontece um êxtase. Êxtase é como se Pedro ficasse vivo lá respirando, mas o espírito dele saísse para fora para receber a revelação divina. Quando ele está no êxtase, ele vê um lençol descendo do céu. E dentro desse lençol, no lençol, existia todo tipo de animal imundo. Desde o sapo ao cururu tinha lá nesse lençol. Animal imundo. E Deus falou assim: Pedro, faz o seguinte, pega esses animais imundos e pode comer, Pedro. Pedro disse assim: eu comer coisa imunda? Como de maneira nenhuma, Senhor. A segunda vez: Pedro, pode comer essas coisas imundas. E Pedro disse assim: eu comer coisa imunda? Não coloco na minha boca. E olha o que Deus disse: Pedro, não considere imundo ou comum aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. Acho que vocês não entenderam. Antigamente você era imundo, era comum. Hoje você é santificado em nome de Jesus. Aleluia! Antigamente pode olhar para mim e me chamar de imundo, mas hoje é santificado em nome de Jesus. Antigamente viam você falando todo tipo de pecado, era imundo. Hoje Deus te santificou em nome de Jesus e deu o direito de ter o nome escrito no livro da vida para honrar o nome do Senhor. Pedro vê a visão. Os homens que Cornélio enviou a Jope: Pedro, vem que tem alguém com sede de ouvir a palavra. O Espírito disse assim: vai, Pedro, vai, pode ir, Pedro, pode ir, porque Deus tinha um mistério lá. Pedro chega na casa de Cornélio, e aonde a gente lê, eu vou repetir, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido o judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Pedro não podia se ajuntar com o povo gentil, mas Deus me demonstrou, disse Pedro, que nenhum homem considere comum ou imundo. Olha o que o Pedro disse: olha, eu sou proibido de estar com outros povos a não ser o meu. Mas Deus me disse: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Olha como é linda essa palavra, olha como é lindo. Tá bom, escute só. Pedro começou a pregar: observe que você for digno não, pela misericórdia e a graça de Deus. Graça é favor merecido. Você não mereceu, mas você foi alcançado a plenitude da graça. Glória a Jesus. Escute só uma coisa. Pedro começa a pregar. Quando Pedro começa a pregar, acontece uma coisa diferente da reunião. Sabe o que aconteceu, queridos? Diz a Bíblia Sagrada no versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a palavra. Preste atenção. Além de você ter pela graça, aleluia, o nome escrito no livro da vida, eles receberam um presente, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. É sobrenatural. Sabe o que eles receberam?
O Espírito Santo de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele olha pra gente e nos santifica, aonde muitos nos chamavam de imundo. Aleluia, Deus. Alcançamos a salvação pela graça e recebemos o Espírito de Deus sobre nossa vida. Aleluia. É muita gratidão. E aí minha pastora falando, é muita gratidão, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui eu estou falando de, olha, isso que eu estou falando de crente. Aleluia. Eu não estou falando daqueles que não pertencem à nossa comunidade de fé. Escute só uma coisa. Como é que pode, irmão? E não sei se é ignorância minha. Como é que o crente troca Jesus por causa de uma novela? Como é que o crente troca Jesus? Eu estou falando de crente. Como é que aquele que tem a Bíblia na sua casa, que Deus tem feito tanta coisa por nós, irmão Maria, nós não conseguimos reconhecer o que ele faz pela gente? Ele pegar, bater a cabeça e falar assim: meu Deus, nós estamos mais de Pedro para nosso Senhor, nós chamamos, nós morremos por ti, nós trocamos Jesus pelas mínimas coisas. E tem um mandamento lindo: amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as suas forças. É amar a Deus acima de todas as coisas. É olhar para Deus e falar: Deus, obrigado pelo benefício que tu fizeste em mim onde eu não merecia. Deus, aleluia. E Paulo é interessante, Paulo disse assim: olha, alguns ramos, se não me engano foi oliveira ou rideira, mas é um desses dois, em nome de Jesus. Alguns galhos foram quebrados. E Paulo cita a gente como se fosse um enxerto na videira. Sabe o que significa isso? Oliveira, né? Isso, obrigado, missionário. Alguns galhos foram quebrados. E quando o galho é quebrado, eu já que trabalhei em horta, quando se fala de enxertia, quando o galho é quebrado, você pode fazer outra muda em cima, é uma mutação. Você corta, que é chamado de cavalo, e coloca um galho, que é chamado de cavaleiro. A gente foi colocado nesse reino, aleluia, acrescentado nesse reino, pela misericórdia de Deus. E nós precisamos reconhecer a Deus com todas as nossas forças que nós temos dentro de nós. É, Gabriel. Aleluia. Nós precisamos como cristãos, alcançando a graça, fazer de tudo para agradecermos a Deus pelo que tem feito a nós. É interessante, irmão. Isso aqui é interessante. Vou até parar com o relógio de hora. Glória a Jesus. Alguém entendeu a palavra, querido? Se você não entendeu, prega de novo. Aleluia. Ei, você foi enxertado no reino que você não era digno. Muitos nos consideravam imundos, mas Deus foi e nos purificou para honra e glória do nome dele. E eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos orar, querido Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Aleluia, que nós somos alcançados para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor da glória, que muitos serão enxertados nesse reino também, nessa videira para a glória do teu nome. Mas eu lhe peço, papai querido, que o amor, Senhor da glória, que tem dentro de nós, vamos te amar acima de todas as coisas. Te amar a Deus, aleluia, independente de A de B, não. Nós temos que te amar, Senhor da glória. Aleluia. Obrigado pela tua graça, onde nós somos alcançados. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ainda, Senhor da glória, que nós vamos fazer o máximo de nós. Deus. Isso não era suficiente, Pai querido, para agradecer aquilo que tu fizeste naquela cruz do Calvário. Obrigado pela tua palavra. Amém e amém. Amém. Então, sente a palavra Glória a de Jesus. Deus. Aleluia. Que ele é fiel e é maravilhoso.